Bem, boa noite, meus amigos e amigas, todos que nos acompanham nas redes sociais da Prefeitura de Niterói. Eu estou aqui no meu gabinete com alguns dos meus secretários de governo, fazendo um ponto de controle sobre essa grande batalha que nós estamos travando pela saúde e pela vida, essa guerra contra o coronavírus, a pior pandemia da história da nossa geração, do mundo, que já chegou em praticamente todos os países do mundo e que está afetando gravemente vários países, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da Itália, da Espanha, como já afetou a China. E nós estamos aqui para passar algumas informações relevantes, de maneira transparente, como nós temos feito ao longo desses dias, dessas semanas, dessa luta, dessa batalha pela vida. Hoje nós temos 36 casos confirmados em Niterói do coronavírus, dos quais 20 estão em isolamento domiciliar, sendo acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Além desses, nós temos 8 hospitalizados, dos quais 5 estão em unidade de tratamento intensivo e, infelizmente, já tivemos um óbito, uma pessoa de 69 anos. Entre 60 e 69 anos, nós temos 7 casos. Entre 70 e 79 anos, 4 casos. E é importante a gente destacar que nós já temos 8 casos de pessoas curadas, recuperadas. Graças a Deus, nós já temos, dentre os 36 casos confirmados, 8 casos de pessoas que já estão curadas, já tiveram alta e já estão em casa recuperadas. É muito importante vocês saberem que as medidas de isolamento social e de contenção da propagação rápida do coronavírus em Niterói foram muito importantes até aqui e têm sido muito importantes. Por quê? Porque Niterói tem características socioeconômicas e territoriais que tornam a cidade uma cidade muito propensa à propagação rápida do coronavírus. Ou seja, a gente tem uma parcela, uma proporção maior de famílias de classe média e média alta que viajaram ao exterior no mês de dezembro, janeiro e fevereiro. Essas pessoas, muitas delas, contraíram o coronavírus no exterior e basicamente esses 36 casos confirmados são casos de pessoas que viajaram ao exterior, contraíram o coronavírus ou transmitiram para os seus familiares. Todos os casos são casos que estão ainda na rede privada, nos hospitais privados de Niterói. Graças a Deus e à consciência de cada um de nós do isolamento social, graças a assim, um ato de amor de cada um de nós, de ficarmos em casa, nós ainda não temos uma propagação rápida do coronavírus, como infelizmente já temos na cidade do Rio, que já chegou a 431 casos, já chegamos a 10 óbitos fora de Niterói, e ao Brasil, que já chegou a quase 3.500 casos e quase 100 mortos. A tendência, meus amigos e amigas, é que nos próximos 10 dias, esses casos no Rio de Janeiro, esses casos no Brasil, cresçam de maneira geométrica, tanto de casos como de óbitos, infelizmente. E é por isso que eu queria aqui falar para vocês que, pelas características socioeconômicas de Niterói, de muita gente que viajou ao exterior em dezembro, janeiro e fevereiro, contraiu o vírus, pessoas que ficaram assintomáticas, ou seja, sem sintomas do coronavírus, pessoas que não tiveram sintomas muito graves, né? Porque apenas 10% do total dos infectados pelo coronavírus precisam de internação hospitalar por sintomas respiratórios graves, como falta de ar. Na verdade, essas pessoas assintomáticas e as pessoas com sintomas leves de uma gripe, se nós não tivéssemos adotado o isolamento desde da segunda-feira, a quarentena total, nós já teríamos uma propagação muito rápida, como nós estamos observando na cidade do Rio de Janeiro. Daí a importância consagrada pela Organização Mundial de Saúde, por todos os especialistas, infectologistas,
epidemiologistas e pela própria experiência internacional de países como a Coreia do Sul, Singapura, que adotaram no início do ciclo da epidemia a contenção, o isolamento social, evitando o colapso dos seus sistemas de saúde, evitando mais mortes e evitando, sobretudo, que a sua economia ficasse muito tempo num processo de retração, porque essa quarentena, em algum momento, teve que ser adotada pelos países como a Itália, que atrasaram a decisão de fazer o isolamento social. Eu quero dizer para vocês que o Brasil realmente não pode parar. As cidades que não têm casos de coronavírus, no meu ponto de vista, deveriam estar funcionando normalmente, deveriam estar com a sua atividade econômica e de comércio funcionando normalmente. E mais de 80%, 90% das cidades brasileiras ainda não têm casos confirmados de coronavírus. Mas não é esse o caso de Niterói. Nós somos, pelas características socioeconômicas e territoriais, ou seja, maior proporção de famílias que viajam ao exterior no conjunto da sua população, por sermos uma cidade que tem uma maior proporção de famílias da classe média e média alta, maior proporção de idosos no conjunto da população no estado do Rio de Janeiro, maior proporção de médicos por habitante, e os profissionais de saúde são aqueles mais propensos a contrair o coronavírus e, sendo assintomáticos ou com sintoma leve, transmitir para os seus familiares. Então, a maior proporção de médicos. E pelo fato da gente ter uma configuração territorial, onde as unidades residenciais de famílias de classe média e média alta estão muito próximo das aglomerações humanas de comunidades e favelas, nós, se não tivéssemos adotado as medidas de isolamento social, como nós estamos adotando, e como você, de maneira consciente, por amor aos seus pais, seus avós, as pessoas que nós amamos, estão cumprindo esse período de quarentena, nós estaríamos vivendo provavelmente já a situação do Rio, ou uma situação ainda pior, pelas características socioeconômicas e territoriais de Niterói. Não temos ainda casos de internação na rede pública, graças ao isolamento social. Então, eu vou passar aqui a palavra ao doutor Rodrigo, nosso secretário de saúde. Pode botar a imagem aqui, para que ele realmente faça a informação de outras providências que estão sendo adotadas na área da saúde, nessa grande batalha pela vida que Niterói certamente vai vencer. Boa noite. A gente, primeiro, deixa uma palavra aqui da gente continuar perseverando, que a população siga as orientações do poder público, das autoridades sanitárias e mantenha esse ato de amor que é ficar em casa. Mas é importante dizer que a gente não parou nenhum minuto, que a gente está trabalhando além da vigilância dos casos, além de todas as ações da atenção básica e da expansão dos leitos. A gente está também contratando, a gente não vai esperar o Ministério da Saúde, os testes rápidos chegarem no Ministério da Saúde, a gente está contratando uma quantidade suficiente para fazer testes massivos, rápidos na população. Com isso, a partir da próxima semana e ao longo das semanas seguintes, a gente vai conseguir organizar, ter mais clareza e acompanhar mais de perto o desenvolvimento da circulação viral na cidade, com isso podendo mediar o conjunto de ações de contenção da circulação do vírus e do isolamento social. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente tem a definição até o dia 10 de abril, que é o nosso ponto mais importante dessa luta contra o coronavírus em Niterói. É o momento onde nós vamos observar a evolução do ciclo epidêmico e, a partir do dia 10 de abril, tomar as medidas relacionadas à retomada da atividade da cidade. E como foi feito em Singapura e na Coreia do Sul, nós vamos fazer testes maciços em Niterói, massivos, em relação a pessoas não apenas que têm sintomas mais graves, mas também sintomas leves de uma gripe. Por quê? Porque quando nós chegarmos à transmissão comunitária, e chegaremos nos próximos dias, nesses aglomerados humanos,
por exemplo, comunidades, nós vamos poder fazer com que, a partir de um teste num cidadão que tem uma gripe, que não é um sintoma mais grave do coronavírus, a gente possa implantar, e nós já estamos estruturando isso, e eu falarei nos próximos lives, nós vamos poder implantar um sistema de quarentena retirando as pessoas do convívio da sua família durante um período de 14 dias, caso ele tenha um caso confirmado de coronavírus, ainda que não seja um caso de sintomas graves como falta de ar, problemas respiratórios graves. Então essa estratégia já está sendo estruturada, nós não vamos esperar o Ministério da Saúde, porque evidentemente o Ministério tem muitos desafios a superar, e até o dia de hoje os estados e municípios só estão recebendo uma quantidade de testes para fazer os testes nos pacientes com sintomas mais graves, mas fazer a testagem mais massiva vai permitir, inclusive, que a gente retome a atividade da cidade a partir do dia 10 de abril, calibrando, então, a expansão do ciclo da epidemia em Niterói. Esse é um desafio, e o principal desafio para salvar vidas e, ao mesmo tempo, evitar que a economia local sofra. Em relação à economia local, eu queria reiterar a boa notícia da constituição de um fundo de crédito com taxa zero de juros para os pequenos e médios empresários de Niterói, bem como a implantação do projeto Empresa Cidadã, onde a prefeitura vai pagar por 3 meses até 9 salários mínimos para 9 funcionários das empresas que tiverem 19 funcionários, até 19 funcionários. O objetivo é, com a linha de crédito, facilitar o capital de giro, a taxas zero de juros e, ao mesmo tempo, manter um nível de emprego na nossa cidade. Claro que Niterói não é uma ilha no contexto do Brasil. O presidente dos Estados Unidos agora anunciou 2 trilhões de dólares injetando na economia dos Estados Unidos. 2 trilhões de dólares. É mais do que todo o PIB do Brasil. E, além disso, eles estão lá nos Estados Unidos concedendo uma ajuda de $1.000 para cada americano ficar em casa e fazer o isolamento social. Evidente que o Brasil tem uma condição econômica diferente, mas é necessário que o Congresso Nacional e o governo federal se concentrem nessas medidas de assistência à saúde e de apoio ao setor privado, porque não pode, de maneira nenhuma, haver uma contradição entre salvar vidas e salvar a economia. Claro que nesse momento o mais importante é salvar vidas, mas da mesma forma é muito necessário que a economia, que já vinha numa baixa taxa de crescimento antes do coronavírus, ela tenha essa injeção de recursos para que, assim que essa crise nos próximos meses, nas próximas semanas passar, a economia possa ser retomada. Secretária Giovana, nós já temos quantos microempreendedores individuais já passíveis de receber o apoio da Prefeitura? Então, já temos 4.720 empreendedores que acessaram o site da Fazenda, já se cadastraram para receber o auxílio. Então, a partir já do dia 10 de abril, eles já vão começar a receber os cartões e vão poder, então, fazer as compras e nas redes de farmácia, de supermercados, postos de gasolina, para atender aí as suas necessidades básicas e para fazermos juntos essa travessia nos próximos 3 meses. Ok, secretária. Meus amigos, na segunda-feira eu mando o projeto de lei ao Legislativo, criando esse fundo de crédito e também o programa Empresa Cidadã, onde a Prefeitura vai viabilizar o apoio às pequenas e médias empresas de Niterói. É a primeira cidade do Brasil que está desenvolvendo um programa como esse. Eu quero agradecer aqui a todos os líderes políticos de Niterói, da Câmara de Vereadores. Hoje eu falei com vereadores da situação e vereadores da oposição, e os 21 vereadores da Câmara estão realmente tendo um comportamento absolutamente irretocável, republicano e de compromisso com a nossa cidade, a nossa amada Niterói. Então eu quero agradecer a todos os vereadores. Na segunda-feira eu estou enviando esses projetos.
Na terça, esses projetos devem ser aprovados no Legislativo, serão aprovados no Legislativo, e já na semana que vem a gente vai estar detalhando para cada um de vocês, sobretudo pequenos e médios empresários, como nós vamos viabilizar esse apoio do crédito e esse apoio da empresa cidadã, como nós já estamos fazendo com os microempreendedores individuais. Eu quero dizer a vocês que nenhum niteroense vai ficar desamparado, porque nós temos o compromisso de salvar vidas e manter a nossa cidade de pé. Nós vamos atravessar essas semanas difíceis, unidos, independente da posição política, ideológica, o pensamento de cada um. Todos nós somos niteroenses e amamos essa cidade, e por isso o meu compromisso, e nós todos que estamos aqui expondo a nossa saúde, a saúde das nossas famílias, estando na rua 14, 15 horas por dia, o nosso compromisso é que nenhum niteroense ficará desamparado. Por isso eu queria pedir aqui ao secretário Axel para esclarecer. Nós já entregamos 32 mil cestas básicas para todas as famílias pobres de Niterói, num processo rápido, numa logística complexa, para que as pessoas pudessem ter, nesses dias de confinamento e de quarentena, essa assistência. Mas agora a gente também tem uma decisão importante em relação à população de rua. Com relação à população de rua, nós estamos com todos os nossos abrigos funcionando, mas ainda precisamos de mais logística, mais espaço para abrigar esses moradores, e nós estamos arrendando um hotel no centro de Niterói. Os grupos de abordagem da Secretaria de Assistência Social vai fazer um trabalho junto a cada uma dessas pessoas, convidando que eles possam cumprir a quarentena deles nesse hotel. Eles lá terão toda a atenção de assistentes sociais, de uma assistência médica também, para que eles possam passar por esse período também do coronavírus em segurança. Ok, secretário Axel, eu queria ressaltar essa medida como uma medida importante, que essas pessoas estão passando necessidades, até porque não tem muita gente circulando nas ruas para oferecer inclusive alimentação, e por outro lado, essas pessoas, se contraírem o coronavírus, podem transmitir para outras pessoas o coronavírus. Então eu queria agradecer ao secretário Axel, e realmente essa medida já a partir de semana que vem, a partir da semana que vem, segunda-feira, nós triplicamos os abrigos próprios e vamos agora arrendar esse hotel para a partir de semana que vem colocar nesse hotel novos moradores de rua, a partir inclusive da solicitação de vocês, cidadãos de Niterói. Eu queria pedir finalmente ao secretário de Ordem Pública, está aqui o comandante da Guarda Municipal, o secretário de Gabinete de Gestão Integrada, o secretário de Administração, o Fabiano, mas eu queria ressaltar também a importância da participação de todos nas medidas de isolamento social. Nós estamos trabalhando sobretudo com uma abordagem educativa, mas as polícias, as forças públicas, o Niterói Presente e a Guarda Municipal vão agir com rigor quando for necessário para que o isolamento social seja cumprido. Coronel Paulo Henrique, o número 153, como que estamos? Continuamos com uma boa participação da população nas denúncias daqueles que porventura estejam descumprindo as ordens que constam do decreto municipal de fechamento dos comércios e algumas atividades que proporcionam aglomeração de pessoas. Eu gostaria de ressaltar, já que estamos terminando a semana, que as praias do município continuam interditadas. Então não é uma simples questão de aglomeração de pessoas. As áreas das praias e seu calçadão fronteiriço está interditada à população. Então é fundamental que entendam e atendam a ação dos agentes municipais que ali estão. Gostaria de aproveitar também para fazer uma menção muito especial àqueles que estão na linha de frente, fazendo cumprir essas normas, abordando a população com educação, os nossos guardas municipais, que têm agido de maneira muito eficiente, muito firme, porém também fazendo a orientação dessa população, os nossos agentes de fiscalização de posturas, que estão junto de outros tantos
servidores municipais, se colocando em risco para que você, cidadão, possa ficar em tranquilidade na sua casa. Obrigado, Coronel Paulo Henrique, secretário de Ordem Pública. Meus amigos e amigas, eu queria ressaltar a importância da conscientização da população de Niterói. Nós somos uma cidade diferenciada, porque a imensa maioria da população de Niterói está compreendendo a gravidade desse momento. A imensa maioria da população é esclarecida, busca se informar sobre o que está acontecendo em outros países do mundo, busca se informar em artigos de cientistas, de especialistas, e eu peço a vocês para que a gente persevere cumprindo as determinações das autoridades sanitárias de saúde, cumprindo a quarentena até o próximo dia 10 de abril. Eu queria dizer a vocês que hoje nós fizemos a sanitização, que é a neutralização praticamente total de bactérias e vírus, com um produto químico que nós estamos lavando as ruas da cidade e entrando também em algumas comunidades com maior aglomeração humana. Hoje foi feito no Morro do Cavalão, foi feito no Preventório, amanhã estará na Engenhoca, também chegará a favela Nova Brasília, da Engenhoca, as maiores favelas de Niterói, e o nosso objetivo é até o dia 9 de abril. Foi feita uma grande operação da Companhia de Limpeza Urbana, que adquiriu esse produto, nós fazermos a sanitização de todas as principais avenidas e pontos de circulação de Niterói. Então, essa madrugada, por exemplo, vai trabalhar na Alameda, já ao longo do final de semana, na Francisco da Cruz Nunes, na região oceânica, na Caetano Monteiro, em Pendotiba, e esse processo é um processo importante para tentar reduzir a circulação do vírus. E essa sanitização deverá contemplar todas as principais avenidas da cidade até o dia 8, 10 de abril. Uma outra coisa importante é que a partir de segunda-feira, dia 30 de março, até o dia 10 de abril, nós vamos distribuir 80 mil kits de limpeza com sabonete líquido, água sanitária, álcool, detergente e sabão em pó para 80 mil famílias de classe média baixa e famílias pobres, das nossas famílias que são todas atendidas pelo Programa Médico de Família. Praticamente 100% das famílias pobres e de classe média baixa. Essas famílias vão receber um kit de higiene e limpeza para evitar a propagação do vírus, orientações simples, como não colocar a mão na boca, no nariz o tempo todo, fazer a higiene por 20, 30 segundos, lavando a mão com sabão líquido, e a entrega desses kits, que será feita em todos os bairros de Niterói até o dia 10 de abril. Além da sanitização até o dia 10 de abril e a entrega dos kits de limpeza até o dia 10 de abril, uma outra medida, né, doutor Rodrigo, é a inauguração do hospital exclusivo para o coronavírus até o dia 10 de abril, com novos leitos de UTI com respiradores. Hoje eu fiz contato com o ministro Mandetta, conversei com o governador do estado, e Niterói já tem leitos no setor público para atender pacientes com coronavírus, mas no dia 10 de abril a nossa meta é inaugurar esse hospital num prazo recorde. Vai ser o primeiro hospital do Brasil específico para coronavírus. E a nossa meta é que já esteja com vários leitos no dia 10 de abril pronto. E uma outra coisa importante é que até o dia 10 de abril, todas as medidas relacionadas a crédito e ao apoio às empresas cidadãs também já estarão desenvolvidas. De maneira que no dia 10 de abril, a gente vai poder começar, se Deus quiser e Ele quer, e nós estamos cumprindo o isolamento social e evitando a propagação rápida desse inimigo invisível, que é muito poderoso e que já está causando muitas mortes no Rio de Janeiro, e nós vamos vencer esse inimigo poderoso em Niterói, mas o fato é que até o dia 10 de abril, essas outras medidas relacionadas à sanitização, entregas de kits de limpeza, hospital e os programas de crédito já estarão plenamente implementados e estruturados junto à sociedade, junto aos cidadãos de nossa cidade, de maneira que a gente vai poder
iniciar um processo de retomada das atividades numa situação, podem ter certeza, muito melhor do que as cidades que não adotaram as medidas de isolamento social no início do ciclo da epidemia. Então eu queria pedir aqui encarecidamente, eu sei que não é fácil, a minha esposa, meus 3 filhos, meu genro, minha neta, nós estamos há quase 13 dias em casa, no isolamento social, apenas eu que estou saindo, em virtude das ações que nós estamos determinando, liderando e orientando na cidade, mas é fundamental, como um ato de amor e de salvar vidas, que a gente não saia às ruas. Não existe essa história de isolamento vertical ou horizontal. O jovem que vai para a rua, que é o jovem que pode ter o vírus de maneira assintomática, ou o vírus com uma gripe leve, ele quando chega em casa, ele pode passar para o pai e para a avó dele o vírus do coronavírus e, infelizmente, naqueles acima de 60 anos, a taxa de mortalidade está chegando a quase 40%. Para terminar, como nós não somos, de maneira nenhuma, pessoas que não têm a razoabilidade e que não usam a experiência empírica, científica, a abordagem inteligente dos problemas, nós conversamos hoje também, através de videoconferência, com os 15 diretores dos principais hospitais privados da nossa cidade, que estão fazendo, registre-se, um trabalho extraordinário também. E em função das necessidades de logística dos nossos hospitais, nós vamos fazer um decreto que vai sair no dia de amanhã, uma janela entre o próximo dia 30 de março e o dia 3 de abril, entre a próxima segunda-feira e a próxima sexta-feira, uma janela para estabelecimentos comerciais de mecânicos e de material de construção. Por quê? Porque a gente está começando a ter problema de logística para que as mercadorias cheguem nos supermercados, nos mercados, nos hospitais, na rede pública, e por isso a gente precisa dos nossos mecânicos e das nossas casas de material de construção. Então está aqui o secretário Fabiano, que é o secretário de administração e economista, que foi também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, e nós estamos calibrando esse processo de isolamento social para conter a propagação rápida do vírus na nossa cidade. Então, entre segunda-feira e sexta-feira, nós teremos autorização de funcionamento de casas de material de construção e mecânicas, evidente, com a porta fechada pela metade, com a entrada regulada para não ter aglomeração nesses espaços, mas para que a gente possa, nesses 5 dias da próxima semana, com o funcionamento das casas de material de construção e dos mecânicos, a gente poder melhorar e não ter problemas de logística. E aí voltamos, dia 4 de abril, à quarentena total, e dia 10 de abril encerramos esse período de quarentena total, se Deus quiser, retomando gradualmente as atividades econômicas de Niterói. Eu quero dizer para vocês que vocês vão ver na televisão, vão ver na internet, nos rádios, nos próximos dias e semanas, o agravamento da situação do Brasil, o agravamento da situação em cidades da região metropolitana do Rio e em cidades da região metropolitana de São Paulo e de outros centros metropolitanos do Brasil. O vírus está se propagando muito rapidamente em cidades que não estão fazendo o que Niterói está fazendo. E eu queria aqui, então, chamar a atenção, que eu já tenho falado com o governo federal, com o governo estadual, para dedicar uma atenção especial às cidades vizinhas, especialmente a cidade de São Gonçalo. É necessário uma ação em São Gonçalo para que a nossa cidade vizinha possa também ter um desenvolvimento mais controlado desse processo da epidemia. E nós aqui vamos continuar perseverando nessa batalha pela saúde e pela vida de todos nós e das pessoas que nós amamos. Nós não somos profissionais de saúde para salvar vidas.
mas nós podemos salvar vidas, e o nosso principal ato de salvar vidas nesse momento é ficando em casa. Fiquem em casa para que a gente em Niterói não sofra o que as cidades da Itália e da Espanha estão sofrendo nesse momento. Um grande abraço e que Deus nos abençoe.